Imagine por um momento, você está no evento mais importante da sua carreira profissional, cercada por pessoas poderosas, tentando causar uma boa impressão. De repente, você confunde o novo CEO milionário da sua empresa com um simples garçom. E não apenas isso, você ainda o trata com sarcasmo, ironia e desdém. Foi exatamente isso que aconteceu com Lívia Moreira, uma jovem de 26 anos, vinda da periferia de São Paulo. No Hotel Unique, durante o baile de gala mais exclusivo do ano, ela cometeu o erro que poderia ter destruído sua vida para sempre. Ou talvez, quem sabe, ter sido o início de algo extraordinário. Mas me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo essa história? E se você já passou por alguma situação constrangedora que mudou sua vida? Deixa aquele like também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais histórias incríveis como essa para vocês. O que Nicolau Santana, o homem mais poderoso da empresa, fez depois dessa confusão foi algo que ninguém esperava e que mudaria tudo entre eles. Para entender como uma simples confusão no Hotel Unique mudou completamente a vida de Lívia Moreira, precisamos voltar um pouco no tempo e conhecer quem era essa jovem antes daquela noite fatídica. Lívia tinha 26 anos e morava no Jardim Alvorada, um bairro simples na zona leste de São Paulo. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as casas são pequenas, mas as portas estão sempre abertas para os vizinhos. A casa dela era uma dessas construções antigas, com portão de ferro verde descascado e um pequeno jardim na frente que sua mãe, Dona Rosa, cuidava com tanto carinho. Dona Rosa estava doente há 3 anos, um problema no coração que a deixava cansada e frágil. Lívia tinha se tornado o sustento da casa depois que o pai foi embora, quando ela ainda era adolescente. Era ela quem pagava as contas, comprava os remédios e levava a mãe nos médicos. Por isso, tinha abandonado o sonho de ser atriz, um sonho que guardava no coração desde criança, quando brincava de fazer teatrinho na escola. Minha filha, você nasceu para brilhar, sempre dizia Dona Rosa, mesmo nos dias mais difíceis. Um dia você vai mostrar para o mundo o quanto vale. Lívia sorria e fingia acreditar, mas no fundo sabia que a vida tinha outros planos para ela. Estudou administração numa faculdade particular, pagando com muito sacrifício, e conseguiu um emprego numa grande empresa de consultoria no centro de São Paulo. Não era o trabalho dos sonhos, mas pagava as contas e dava dignidade para sua família. Todos os dias, Lívia acordava às 5:30 da manhã, tomava café preto, porque leite era caro, e pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. A viagem durava quase 2 horas, mas ela aproveitava esse tempo para ler, estudar ou simplesmente observar a cidade acordando. Tinha uma forma especial de enxergar as coisas, sempre com um toque de ironia que fazia os outros rirem, mesmo nas situações mais tensas. Na empresa, ela trabalhava como assistente administrativa, no Departamento de Recursos Humanos. Seu local de trabalho ficava num prédio elegante na Avenida Paulista, todo de vidro espelhado, onde executivos bem vestidos entravam e saíam o dia inteiro. Lívia se sentia como uma peça pequena numa máquina muito grande, mas fazia seu trabalho com dedicação e competência. Sua melhor amiga no trabalho era Clara Vasconcelos, uma moça alegre e falante que trabalhava no mesmo setor. Clara era dessas pessoas que conseguem arrancar risada de qualquer situação e que sempre tinha uma palavra de apoio nos momentos difíceis. Ela vinha de uma família de classe média e, às vezes, não compreendia completamente as dificuldades de Lívia. Mas sua amizade era genuína e sincera. Lívia, você precisa se valorizar mais, Clara sempre falava. Você é inteligente, bonita, trabalha melhor que muita gente aqui que ganha o dobro do seu salário. Clara, a vida não é um filme. Lívia respondia com seu sorriso meio torto. Nem todo mundo nasce para ser protagonista. Algumas pessoas servem apenas para fazer os outros brilharem. Mas por trás dessa fachada de conformismo, Lívia guardava uma força e uma determinação que poucos conheciam.
Ela sonhava em fazer algo significativo, algo que fizesse diferença na vida das pessoas. Às vezes, quando estava sozinha, escrevia pequenos textos, criava personagens, imaginava histórias. Era sua forma de manter viva a chama da criatividade que o dia a dia tentava apagar. A empresa onde trabalhava estava passando por mudanças importantes. O antigo presidente tinha se aposentado e todos comentavam sobre a chegada de um novo CEO. Nicolau Santana era o nome que circulava pelos corredores. Diziam que era jovem, muito rico e que tinha estudado nos Estados Unidos. Alguns falavam que ele era frio e calculista, outros que era um gênio dos negócios. Vai dar o que falar, disse Clara numa manhã, folheando uma revista de negócios que mostrava uma foto desfocada de Nicolau. Olha só, 32 anos e já comanda um império. Deve ser um desses filhinhos de papai metido à besta. Ou então, alguém que trabalhou muito para chegar onde chegou, ponderou Lívia. A gente não pode julgar as pessoas sem conhecer a história delas. Clara riu. Sempre defendendo os outros, né? Até os milionários têm direito à sua compreensão. Todo mundo tem uma história, Clara. Todo mundo tem seus problemas. Foi nessa época que chegou o convite para o baile de gala no Hotel Unique, um evento anual da empresa para celebrar os resultados e apresentar as mudanças na direção. Era obrigatório para todos os funcionários, mesmo os de cargo mais baixo como Lívia. O problema era a roupa. Lívia não tinha dinheiro para comprar um vestido de festa e o evento exigia traje social elegante. Clara, percebendo a situação da amiga, ofereceu um vestido emprestado, um modelo preto simples, mas bonito, que ficou perfeito no corpo de Lívia. Você está linda, disse Clara, ajudando a amiga a se arrumar. Vai ver que essa noite pode mudar sua vida. Mudanças só acontecem em novela, riu Lívia, mas no fundo tinha uma sensação estranha, como se algo importante estivesse para acontecer. Na noite do evento, enquanto se olhava no espelho antes de sair de casa, Lívia não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente, que um simples mal-entendido poderia abrir portas que ela nem sabia que existiam, ou fechá-las para sempre. Vai com Deus, minha filha, disse Dona Rosa, da cama onde descansava. E lembra, você vale muito mais do que imagina. Lívia beijou a testa da mãe e saiu para enfrentar a noite que mudaria tudo. O Hotel Unique era um desses lugares que fazem você se sentir pequeno só de olhar. Localizado em Moema, o prédio tinha um formato diferente, todo moderno, que mais parecia uma nave espacial pousada no meio de São Paulo. Lívia nunca tinha entrado num lugar tão luxuoso na vida. Quando desceu do táxi, que custou quase o que ela ganhava num dia, ficou parada na calçada por alguns segundos, admirando o movimento. Carros importados paravam na entrada. Homens de terno impecável e mulheres com vestidos caríssimos desciam como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Respira, Lívia, murmurou para si mesma, ajeitando o vestido emprestado. São só pessoas. Pessoas com mais dinheiro, mas ainda assim pessoas. O saguão do hotel era impressionante. Piso de mármore brilhante, lustres enormes pendurados no teto, e um perfume no ar que ela não conseguia identificar, mas que certamente custava mais que seu salário. Funcionários impecavelmente vestidos circulavam com bandejas de bebidas e canapés. Clara a encontrou logo na entrada, radiante com um vestido azul que combinava com seus olhos. "Lívia, você chegou! Está linda demais, amiga!" exclamou, dando um beijo no rosto dela. "Vem, deixa eu te mostrar esse lugar. É de outro mundo." O salão principal do evento era ainda mais impressionante. Mesas redondas com toalhas brancas impecáveis, arranjos de flores que deviam custar uma fortuna e um palco onde uma banda tocava música instrumental. As pessoas conversavam em grupos, taças de champanhe na mão, todos parecendo perfeitamente à vontade naquele ambiente. "Aquela ali é a Amanda Torres", Clara sussurrou, apontando discretamente para uma mulher loira, de uns 35 anos, que usava um vestido vermelho chamativo.
A nova gerente de RH. Dizem que ela veio de uma multinacional e que tem contatos importantes na diretoria. Lívia observou Amanda de longe. Ela tinha um sorriso que parecia colado no rosto e uma forma de olhar as pessoas como se estivesse avaliando quanto cada uma valia. Quando seus olhos cruzaram com os de Lívia, Amanda a examinou de cima a baixo com um olhar que dizia claramente: "E você é quem mesmo?" "Ela parece interessante", comentou Lívia, com sua ironia característica. "Cuidado com essa aí", alertou Clara. "Ela tem fama de ser ambiciosa e não muito confiável. Já ouvi algumas coisas." A noite seguia tranquila. Lívia tentava se misturar, conversando com alguns colegas de trabalho, tomando um copo de suco, porque champanhe com o estômago vazio não era uma boa ideia para quem tinha que trabalhar no dia seguinte. Ela se sentia como uma atriz interpretando um papel, fingindo que pertencia àquele mundo de luxo e sofisticação. Foi quando saiu para tomar um ar na varanda que tudo aconteceu. A varanda do hotel oferecia uma vista deslumbrante de São Paulo à noite. As luzes da cidade se estendiam até onde a vista alcançava, criando um tapete brilhante que parecia não ter fim. Lívia estava apoiada na murada, admirando a paisagem e pensando na mãe em casa, quando sentiu alguém se aproximar. "Com licença, você poderia me trazer uma água com gás?" disse uma voz masculina atrás dela. Lívia se virou e viu um homem alto, moreno, de uns 30 anos, vestindo um terno escuro simples. Ele tinha os cabelos um pouco desalinhados, como se tivesse passado a mão várias vezes, e parecia meio perdido. Pela roupa e pela forma como se comportava, ela imediatamente pensou que fosse um dos garçons. "Água com gás?" repetiu ela, com um sorriso irônico. "Sério? Você não está vendo que eu sou uma convidada? Ou acha que toda mulher aqui é funcionária?" O homem ficou visivelmente desconcertado. "Não, Desculpa, foi mal." "Foi mal?" Lívia continuou, deixando a irritação tomar conta. "Olha, eu sei que meu vestido não é de grife e que eu não tenho joias caras, mas isso não me torna automaticamente parte da equipe de serviço. Que tal você mesmo ir buscar sua água? O bar é logo ali." Ela apontou para dentro do salão com um gesto firme. O homem a olhou por um momento, parecendo querer dizer alguma coisa, mas apenas assentiu e se afastou. "Inacreditável", murmurou Lívia para si mesma. "Nem num evento da própria empresa a gente escapa do preconceito." Voltou para dentro do salão, se sentindo irritada, mas também estranhamente satisfeita por ter se defendido. Clara a encontrou perto do bar. "Onde você estava? Estão chamando todo mundo para o palco. O novo CEO vai se apresentar." "Ah, é mesmo?" disse Lívia, tentando disfarçar o mau humor. "Vamos ver então quem é esse tal de Nicolau Santana." Todas as pessoas se reuniram em frente ao palco. Um senhor idoso, que Lívia reconheceu como diretor administrativo, subiu ao microfone. "Senhoras e senhores, é com grande prazer que apresento a vocês o novo CEO da nossa empresa, Nicolau Santana." Palmas educadas ecoaram pelo salão. E então, para absoluto horror de Lívia, o homem que subiu ao palco era exatamente aquele que ela tinha confundido com um garçom na varanda. Nicolau Santana, o novo CEO, o homem mais poderoso da empresa, o homem que ela tinha tratado com desdém e ironia 5 minutos atrás. Lívia sentiu o sangue gelar nas veias. Suas pernas ficaram bambas e ela precisou se apoiar em Clara para não cair. "Lívia, você está bem?" Ficou pálida, sussurrou a amiga. Eu... Lívia não conseguia formar uma frase completa. No palco, Nicolau começou seu discurso de apresentação. Ele falou sobre visão de futuro, sobre crescimento sustentável, sobre valorizar os funcionários. Sua voz era firme e segura, muito diferente do homem meio perdido que ela tinha encontrado na varanda. Durante todo o discurso, Lívia teve a sensação de que ele a procurava com os olhos na multidão. E quando finalmente a encontrou, houve um momento de reconhecimento mútuo que fez o coração dela disparar. Ele a lembrava. Claro que lembrava.
Quero trabalhar junto com cada um de vocês para tornar esta empresa ainda maior, dizia Nicolau no microfone. Acredito no potencial de todos os nossos colaboradores, independentemente do cargo que ocupam ou de onde vêm. As palavras soaram como um recado direto para ela, e Lívia se perguntou se estava sendo paranoica ou se ele realmente estava se referindo ao que tinha acontecido. Quando o discurso terminou e as pessoas voltaram a circular pelo salão, Amanda Torres apareceu do nada ao lado de Lívia. Então você é a famosa Lívia Moreira, disse Amanda com um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi dizer que você teve um encontro interessante com o nosso novo CEO. Como assim? Perguntou Lívia fingindo não entender. Ah, querida, as notícias voam rápido num evento como este. Parece que alguém confundiu nosso CEO com a equipe de serviço. Que constrangedor, não é? Clara se colocou na frente da amiga. Amanda, não sei do que você está falando, mas... Relaxa, meninas, disse Amanda, erguendo as mãos em falso gesto de paz. Não estou julgando ninguém. Erros acontecem, especialmente quando a gente não está acostumada com esse tipo de ambiente. A forma como ela disse acostumada foi como uma facada. Lívia sentiu a raiva subir, mas conseguiu se controlar. Você tem razão, Amanda. Erros acontecem. Às vezes a gente julga as pessoas pela aparência e se engana completamente. Amanda estreitou os olhos, percebendo que a resposta tinha duplo sentido. Bem, espero que isso não cause problemas para você no trabalho, querida. Seria uma pena se um mal-entendido afetasse sua carreira. É uma pena mesmo, concordou Lívia, olhando diretamente nos olhos de Amanda. Mas eu sempre acreditei que competência fala mais alto que fofoca. Você não concorda? O sorriso de Amanda ficou ainda mais forçado. Claro, querida. Competência é fundamental, até mais. Ela se afastou com passos firmes, deixando Lívia e Clara sozinhas. Essa mulher é uma víbora, murmurou Clara. Lívia, que história é essa? O que aconteceu com o CEO? Lívia contou rapidamente o ocorrido na varanda. Clara ficou boquiaberta. Meu Deus, Lívia! Você confundiu o CEO com um garçom e ainda por cima foi grossa com ele? Eu não fui grossa, fui assertiva. Como eu ia saber quem ele era? Ele me pediu para buscar água como se eu fosse funcionária do hotel. Mas, Lívia, você tem que consertar isso. Vai lá falar com ele. Falar o quê, Clara? Desculpa, senhor CEO, por ter te tratado como gente normal? Não! Se ele teve uma má impressão de mim, paciência. Pelo menos fui autêntica. Mas por dentro, Lívia estava morrendo de vergonha e preocupação. Será que aquilo poderia afetar seu emprego? Será que Nicolau Santana era o tipo de pessoa que guardava rancor? E por quê? Apesar de todo o constrangimento, ela não conseguia parar de pensar na forma como ele tinha olhado para ela. O resto da noite passou numa névoa de ansiedade e reflexões. Lívia evitou circular muito, com medo de esbarrar novamente com Nicolau ou de dar mais munição para Amanda espalhar fofocas. Quando finalmente chegou em casa, já passava da meia-noite. Dona Rosa estava dormindo, mas Lívia entrou no quarto da mãe e beijou sua testa com carinho. Como foi a festa, minha filha? Murmurou Dona Rosa meio sonolenta. Foi interessante, mãe. Bem interessante. Algo de bom vai sair disso. Você vai ver, disse a mãe, com aquela intuição que só as mães têm. Lívia sorriu no escuro. Se soubesse que algo de bom viria acompanhado de tanta confusão, talvez não tivesse tanta certeza assim. A segunda-feira chegou como um soco no estômago. Lívia acordou com aquela sensação ruim de quem sabe que algo desagradável está esperando, mas prefere fingir que não existe. Durante todo o fim de semana, ela tinha tentado se convencer de que estava exagerando, que ninguém mais sabia do ocorrido na varanda, que tudo voltaria ao normal. Como estava enganada. O trajeto de ônibus até o centro pareceu mais longo que o normal. Lívia ficou olhando pela janela, vendo a cidade acordar, e se perguntando se deveria ter procurado outro emprego muito tempo atrás.
Talvez fosse a hora de aceitar que não tinha perfil para aquele ambiente corporativo cheio de regras não escritas e hierarquias invisíveis. Para de drama, Lívia, murmurou para si mesma. Foi só um mal-entendido. As pessoas esquecem. Mas quando chegou ao escritório, percebeu imediatamente que as pessoas não tinham esquecido nada. Os sussurros começaram assim que ela passou pela recepção. A moça da portaria, que sempre a cumprimentava com um sorriso simpático, dessa vez apenas acenou com a cabeça, evitando olhar diretamente. No elevador, 2 colegas de outros departamentos pararam de conversar quando ela entrou. "Bom dia", disse Lívia, tentando manter a normalidade. "Bom dia", responderam, mas o clima estava estranho, carregado. Quando as portas do elevador se abriram no seu andar, ela ouviu um dos homens sussurrar para o outro. "É ela mesma." O estômago de Lívia se revirou. Clara ainda não tinha chegado, então ela foi direto para sua mesa, tentando se concentrar no trabalho e ignorar os olhares curiosos que sentia vindos de todos os lados. Amanda Torres apareceu pouco depois das 9 horas. Impecável, como sempre, com um sorriso que parecia esconder muitas coisas. "Bom dia, Lívia", disse ela alto o suficiente para que outros colegas ouvissem. "Como você está? Descansou bem no fim de semana? Deve ter precisado, depois de tanta emoção na sexta." "Bom dia, Amanda. Estou bem, obrigada", respondeu Lívia, mantendo a voz firme. "Que bom, porque temos muito trabalho pela frente. O novo CEO quer fazer algumas mudanças na estrutura da empresa. Vai ser uma época de avaliações." "Você entende, né?" A forma como Amanda disse avaliações fez um arrepio subir pela espinha de Lívia. Era uma ameaça mal disfarçada. "Claro, sempre fiz meu trabalho da melhor forma possível. Não pretendo mudar isso agora." "Ótimo. Porque competência é tudo, não é? Especialmente agora que temos um CEO tão atento aos detalhes." Amanda se afastou com seu sorriso venenoso, deixando Lívia com a sensação de que uma tempestade estava se formando sobre sua cabeça. Clara chegou pouco depois, visivelmente agitada. "Lívia, você não vai acreditar nas coisas que estão falando por aí", sussurrou ela, puxando uma cadeira para perto da mesa da amiga. "Que tipo de coisas?" perguntou Lívia, embora já imaginasse a resposta. "Estão dizendo que você foi grossa com o CEO, que tratou ele mal de propósito, que foi arrogante. Algumas pessoas estão falando que você pode ser demitida." Lívia fechou os olhos por um momento, tentando controlar a raiva que estava crescendo dentro dela. "Clara, você estava lá. Você sabe o que aconteceu? Foi um mal-entendido, nada mais." "Eu sei, amiga, mas você conhece esse lugar. As pessoas adoram uma fofoca, especialmente quando envolve alguém que vem da periferia e não deveria estar aqui, é isso?" Clara ficou sem graça. "Não é isso, Lívia. É que algumas pessoas têm inveja de você, da sua inteligência, da sua competência, e agora viram uma oportunidade de te derrubar. Deixa eu adivinhar. A Amanda está espalhando essa história, certo? Não só ela, mas ela definitivamente está alimentando o fogo." Nesse momento, um movimento no corredor chamou a atenção de todas. Nicolau Santana estava caminhando em direção ao departamento delas, acompanhado de 2 homens de terno que pareciam ser da diretoria. O silêncio no escritório foi imediato. Todo mundo parou o que estava fazendo e fingiu estar muito ocupado com suas tarefas. Nicolau era ainda mais imponente na luz do dia. Alto, ombros largos, cabelos escuros penteados para trás. Ele caminhava com a confiança de quem está acostumado a comandar. Vestia um terno azul marinho que com certeza custava mais que o salário anual de Lívia. Quando ele passou perto da mesa dela, seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Lívia sentiu o coração acelerar, mas manteve o olhar firme. Não ia se esconder nem mostrar medo, por mais constrangida que estivesse. Para sua surpresa, Nicolau parou. "Bom dia", disse ele, olhando diretamente para ela. "Você é Lívia Moreira, certo?" Todo o escritório pareceu parar de respirar. Lívia sentiu todos os olhos grudados nela, esperando para ver o que aconteceria. "Sou sim",
respondeu ela, se levantando da cadeira. Bom dia, Sr. Santana. Podemos conversar, em particular? O sangue de Lívia gelou. Era isso. Ia ser demitida na frente de todo mundo, mas não ia dar o gostinho para essa gente de vê-la se humilhar. Claro, disse ela, mantendo a voz estável. Nicolau indicou uma sala de reuniões vazia. Lívia o seguiu, sentindo o peso dos olhares de todos os colegas. Amanda estava com um sorriso satisfeito no rosto, como se já estivesse saboreando a vitória. Dentro da sala, Nicolau fechou a porta e se virou para ela. Ficaram alguns segundos em silêncio, se estudando mutuamente. Então, disse ele finalmente, parece que nossa primeira impressão não foi das melhores. Lívia respirou fundo. Se ia ser demitida mesmo, pelo menos seria com dignidade. Senhor Santana, eu gostaria de me desculpar pelo mal-entendido da sexta-feira. Não foi minha intenção ser desrespeitosa. Eu realmente pensei que o senhor fosse um garçom, ele completou, com um meio sorriso. Sim, eu percebi. Foi um engano honesto. O senhor me pediu para buscar água, como se eu fosse funcionária do hotel, e eu reagi mal, mas reconheço que poderia ter sido mais educada. Nicolau a observou por um momento, como se estivesse tentando decifrar alguma coisa. Você sabe o que mais me chamou a atenção naquela noite? Perguntou ele. Lívia franziu a testa, confusa. Não, senhor. Você foi a única pessoa no evento inteiro que me tratou como um ser humano normal. Todo mundo fica se curvando, concordando com tudo que eu falo, tratando-me como se eu fosse algum tipo de Deus. Você me tratou como trataria qualquer pessoa. Eu não entendo. Você se defendeu quando achou que estava sendo desrespeitada. Mostrou personalidade, autenticidade. Isso é raro neste ambiente. Lívia ficou completamente desconcertada. Era a última coisa que esperava ouvir. Senhor Santana, eu realmente não sei o que dizer. Pode me chamar de Nicolau. E eu gostaria de saber mais sobre seu trabalho aqui. Li seu currículo esta manhã. Impressionante. Formação em administração, notas excelentes, avaliações de desempenho sempre acima da média. O senhor leu meu currículo? Li. E também ouvi algumas coisas interessantes sobre você hoje de manhã. O coração de Lívia despencou. Senhor, Nicolau, se é sobre as fofocas que estão circulando, exatamente sobre isso. Parece que nossa conversa na varanda gerou algumas interpretações criativas. Lívia sentiu as bochechas esquentarem. Eu posso explicar. Não precisa. Eu sei exatamente o que aconteceu porque eu estava lá. A questão é, como você pretende lidar com isso? Como assim? Você pode deixar que as fofocas e a inveja dos outros definam sua carreira aqui, ou pode mostrar que é maior que isso. A escolha é sua. Lívia o olhou nos olhos, tentando entender o que ele estava realmente dizendo. Eu nunca deixei ninguém me definir, Nicolau. E não vou começar agora. Ótimo, porque eu tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Estou montando uma equipe para desenvolver novos projetos sociais da empresa. Preciso de pessoas com visão diferente, que entendam realidades diferentes. Seu perfil me interessou. Lívia ficou sem palavras. Você está me oferecendo uma promoção? Estou oferecendo uma oportunidade, mas vai exigir trabalho duro, dedicação total e você vai ter que lidar com pessoas que vão questionar se você merece estar lá. Isso não é novidade para mim. Imagino que não. Então aceita. Lívia olhou para ele, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Algumas horas atrás, achava que seria demitida. Agora estava sendo convidada para uma posição melhor. Posso perguntar por quê? Porque você não tem medo de falar o que pensa. Porque vem de onde vem e sabe o que é lutar. E porque, bem, você foi a única pessoa que conseguiu me surpreender em muito tempo. Houve algo na forma como ele disse isso, o último que fez o coração de Lívia acelerar novamente, mas de um jeito diferente, um jeito que ela preferiu não analisar muito. Eu aceito, disse ela sem hesitar. Perfeito. Amanda Torres vai cuidar da documentação. Você começa na próxima segunda. Quando saíram da sala,
Todo o escritório estava, obviamente, fingindo trabalhar, mas prestando atenção em cada movimento deles. Amanda estava na mesa dela, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. "Amanda", chamou Nicolau, "pode cuidar da transferência da Lívia para o novo projeto? Ela vai trabalhar diretamente comigo a partir da próxima semana." A expressão no rosto de Amanda foi impagável. Uma mistura de choque, raiva e descrença que ela tentou disfarçar com um sorriso profissional. "Claro, Nicolau. Será um prazer cuidar disso." Quando Nicolau se afastou, Amanda olhou para Lívia com uma expressão que poderia derreter metal. "Parabéns", disse ela, entre dentes. "Que inesperado." "Obrigado, Amanda. A vida às vezes nos surpreende, não é?" Lívia voltou para sua mesa, onde Clara a esperava boquiaberta. "Meu Deus, Lívia, o que aconteceu? Estão dizendo que você foi promovida." "Parece que sim, Clara, parece que sim." Mas enquanto recebia os parabéns e as perguntas dos colegas, Lívia não conseguia parar de pensar na expressão de Nicolau quando ele disse que ela o havia surpreendido. Havia algo ali, algo que ia além do profissional. E isso, mais que a promoção, era o que realmente a deixava nervosa. A semana que se seguiu, a promoção de Lívia foi uma montanha-russa de emoções. Por um lado, ela estava empolgada com a nova oportunidade e o aumento de salário que viria junto. Por outro, sentia o peso dos olhares e comentários maldosos que a seguiam pelos corredores da empresa. "Ela deve ter feito alguma coisa para conseguir essa promoção tão rápido", ouvia sussurrar pelas costas. "Que coincidência, né? Logo depois de conversar com o CEO sozinha, sempre tem uma forma de subir na vida, né?" Lívia fingia não ouvir, mas cada comentário era como uma farpa que ficava cravada no peito. Ela conhecia esse tipo de maldade. Era a mesma que enfrentava quando conseguiu a bolsa na faculdade, quando passou no concurso para o emprego atual, quando qualquer coisa boa acontecia na sua vida. Para certas pessoas, uma menina pobre só podia vencer na base da sorte ou da trapaça. Clara tentava animá-la. "Deixa essa gente faladora, Lívia. Você sabe o que vale. Eu sei o que você vale. E agora o CEO também sabe. O resto é inveja mesmo." "Eu sei, Clara. É que às vezes cansa, sabe? Ter que provar todo dia que você merece estar onde está. Pois é hora de você parar de se preocupar com a opinião dos outros e focar no que importa. Você vai arrasar nessa nova posição." Mas a verdadeira prova de que algo tinha mudado na vida de Lívia veio quando ela chegou em casa naquela quinta-feira. Dona Rosa estava na cozinha, preparando um chá, quando ela entrou. "Mãe, o que você está fazendo de pé? O médico disse para você descansar." "Filha, eu não sou inválida", riu Dona Rosa. "E além do mais, queria comemorar com você. Clara me ligou e contou sobre sua promoção." Lívia suspirou. Clara e sua mãe tinham criado uma amizade ao telefone que às vezes a preocupava. As duas ficavam trocando informações sobre sua vida como se fossem repórteres investigativas. "Mãe, ainda não é nada definitivo. É só uma oportunidade nova." "Lívia Moreira, você acha que eu nasci ontem?" disse Dona Rosa com aquele tom firme que usava quando queria ensinar alguma coisa importante. "Eu sei reconhecer quando minha filha está tentando diminuir suas conquistas." Elas se sentaram à pequena mesa da cozinha, com suas xícaras de chá fumegando. A casa estava silenciosa, apenas o som da televisão baixinha na sala. "Conta para a mamãe o que está acontecendo de verdade", pediu Dona Rosa, pegando na mão da filha. E então Lívia contou tudo. O evento no hotel, a confusão com Nicolau, as fofocas, a conversa na sala de reuniões, a nova posição. Dona Rosa escutou tudo em silêncio, apenas assentindo de vez em quando. "E agora você está com medo", concluiu a mãe quando Lívia terminou. "Medo? Não, eu..." "Está sim, filha. Medo de não ser boa o suficiente, medo de que descubram que você não merece estar lá, medo de se decepcionar. Eu conheço você." Lívia baixou os olhos. Sua mãe sempre teve essa capacidade irritante de ler seus pensamentos. "É que, mãe, e se ele só me deu essa chance por pena? E se eu não conseguir corresponder às expectativas? E se o céu cair na nossa cabeça?"
interrompeu Dona Rosa com um sorriso. Filha, você passou a vida inteira se preparando para uma oportunidade como essa. Estudou, trabalhou duro, nunca baixou a cabeça para ninguém. E agora que a chance aparece, quer fugir? Não quero fugir, é que... É complicado, mãe. Complicado como? Lívia hesitou. Como explicar para a mãe que sempre que pensava em Nicolau, sentia um frio na barriga que não tinha nada a ver com trabalho? Como dizer que, apesar de todo o constrangimento, havia algo no jeito dele olhar para ela que a deixava confusa? Ele é diferente do que eu esperava, disse finalmente. Diferente como? Menos arrogante, mais humano. E isso me confunde. Dona Rosa sorriu de um jeito conhecedor. Ah, então é isso. É o quê, mãe? Você gostou dele? Que isso, mãe? Ele é meu chefe. E além do mais, somos de mundos completamente diferentes. E daí? Amor não entende de classe social, filha. Mãe, não é amor, é só confusão mesmo. Deve ser o nervosismo da situação nova. Dona Rosa riu, daquele jeito que só as mães sabem rir quando veem os filhos tentando se enganar. Tá bom, filha, se você diz. Além do mais, continuou Lívia, tentando mudar de assunto, eu tenho que focar no trabalho. Essa nova posição vai me dar a chance de desenvolver projetos sociais. Posso fazer algo que realmente importa. Agora você está falando. Esse é o espírito que eu quero ver. Sabe, mãe, eu estava pensando, se tudo der certo, talvez eu possa criar um projeto para o nosso bairro. Algo para as crianças que estão na situação que eu estava na adolescência. Os olhos de Dona Rosa brilharam. Que tipo de projeto? Oficinas de teatro, talvez. Ou escrita. Algo que desenvolva a criatividade, que mostre para elas que existem outros caminhos, além dos que elas veem no dia a dia. Minha filha, que ideia maravilhosa. Você sempre foi boa com crianças. Lembra quando eu fazia teatrinho aqui na rua para a criançada da vizinhança? Lembro. Você transformava lençol em cortina, caixa de papelão em cenário. As crianças ficavam encantadas. Lívia sorriu, lembrando daqueles tempos. Era engraçado como a vida dava voltas. Talvez não tivesse se tornado atriz como sonhava, mas podia usar esse dom de outra forma. Você acha que eu estou sonhando alto demais, mãe? Filha, se você não sonhar alto, quem vai sonhar por você? Além do mais, você já provou que consegue transformar sonho em realidade. Como assim? Você saiu deste bairro, se formou na faculdade, conseguiu um emprego numa empresa grande e agora foi promovida, tudo isso sozinha, com sua própria força. Se isso não é transformar sonho em realidade, eu não sei o que é. Lívia sentiu os olhos marejarem. Às vezes se esquecia do quanto tinha caminhado. Obrigada, mãe, por acreditar em mim sempre. Eu não acredito em você, filha. Eu sei quem você é. E sei que você nasceu para coisas grandes. Naquela noite, depois que Dona Rosa foi dormir, Lívia ficou na cozinha rabiscando ideias num caderno velho. Pensava em como seria o projeto, que atividades poderia incluir, como conseguir o apoio da empresa. Foi quando o telefone tocou. Era quase 10 da noite, o que era estranho para os padrões da casa. Alô? Lívia? É Clara. Desculpa ligar tarde, mas eu precisava te contar uma coisa. O que foi? Você está bem? Estou, mas... Lívia, eu ouvi uma conversa hoje na empresa. A Amanda estava falando com umas pessoas do financeiro. O estômago de Lívia se apertou. O que ela estava dizendo? Ela estava comentando sobre sua promoção, dizendo que ia ficar de olho em você, que ia encontrar uma forma de provar que você não merece estar nessa posição. Clara, isso não é novidade. Ela nunca gostou de mim mesmo. Mas Lívia... Ela parecia determinada, como se tivesse um plano. Só queria que você soubesse, para ficar atenta. Depois que desligou, Lívia ficou pensando na conversa. Parte dela estava irritada com Amanda e seus joguinhos, mas outra parte estava estranhamente aliviada. Pelo menos agora sabia que tipo de oposição enfrentaria. Deixa vir, murmurou para si mesma, olhando suas anotações sobre o projeto social. Eu não cheguei até aqui para desistir agora. No sábado, Lívia resolveu dar uma volta pelo bairro, algo que não fazia há tempos.
Passou pela escola onde estudou, pela praça onde brincava quando criança, pelas ruas que conhecia de cor. Foi quando viu um grupo de crianças brincando numa quadra improvisada. Deviam ter entre 8 e 12 anos e estavam tentando encenar alguma coisa, usando uma caixa grande como palco. Lívia se aproximou curiosa. "O que vocês estão fazendo?" perguntou para uma menina de uns 10 anos, que parecia ser a líder do grupo. "A gente está fazendo uma peça", respondeu a menina com orgulho. "Eu sou a diretora. Chamo Fernanda." "Que peça é essa?" "A história da Cinderela. Só que a nossa Cinderela é daqui do bairro. E o príncipe também." Lívia sorriu. A criatividade das crianças sempre a encantava. "E como é que vai ser essa história?" "A Cinderela trabalha numa loja no centro e o príncipe é um rapaz que mora aqui perto também, só que ele viajou e ficou rico. Aí quando ele volta, eles se encontram num baile, só que é num salão de festa aqui do bairro mesmo." "Que história interessante. Vocês escreveram sozinhos?" "A gente inventou junto", disse um menino de uns 8 anos, "mas está difícil de decorar tudo." "E vocês gostariam de ajuda?" Os olhos das crianças brilharam. "A senhora sabe de teatro?" perguntou Fernanda. "Sei um pouquinho." "E vocês sabem? Eu estava pensando numa coisa." Lívia passou a tarde com as crianças, ajudando-as a organizar melhor a história, criando diálogos mais simples, ensinando algumas técnicas básicas de interpretação. Quando foi embora, prometeu que voltaria no próximo fim de semana. "Tia, a senhora vai mesmo voltar?" perguntou Fernanda com aquela desconfiança que as crianças têm com promessas de adultos. "Vou sim. E quem sabe a gente não monta uma peça de verdade, hein?" O sorriso da menina foi como um presente. Caminhando de volta para casa, Lívia sentia algo que não sentia há muito tempo: propósito. Não era só a nova posição no trabalho, não era só a oportunidade de crescer profissionalmente. Era a sensação de que finalmente podia usar tudo o que havia aprendido para fazer diferença na vida de outras pessoas. E se no meio disso tudo tivesse que lidar com Amanda Torres e suas armadilhas, ou com os sentimentos confusos em relação a Nicolau que fosse. Ela era mais forte que imaginava. Dona Rosa estava certa. Ela nasceu para coisas grandes. Agora era só uma questão de provar isso para o mundo. A primeira segunda-feira de Lívia, na nova posição, chegou acompanhada de uma chuva fina que deixava São Paulo ainda mais cinzenta. Ela acordou mais cedo que o normal. Escolheu com cuidado uma blusa azul marinho que a fazia se sentir mais confiante e caprichou na maquiagem, não por vaidade, mas porque sabia que precisaria de toda a armadura possível para enfrentar o dia. O novo escritório ficava no 22º andar, bem longe do burburinho do Departamento de Recursos Humanos. Era um ambiente mais silencioso, com salas de reunião, com paredes de vidro e uma vista impressionante da cidade. Lívia se sentiu como uma criança perdida num shopping center gigante. "Você deve ser Lívia", disse uma voz feminina atrás dela. Lívia se virou e viu uma mulher de uns 40 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, sorriso genuíno e olhos inteligentes. "Sou sim", respondeu Lívia, estendendo a mão. "Sou Beatriz Santos, coordenadora de projetos especiais. Vai trabalhar comigo nesta nova empreitada. Seja bem-vinda." "Muito prazer, Beatriz. Estou um pouco nervosa, para ser sincera." "Normal. Mudança sempre deixa a gente meio perdida no início. Vem, deixa eu te mostrar seu espaço e te explicar como as coisas funcionam aqui." Beatriz conduziu Lívia até uma mesa perto da janela, com computador novo e uma pequena planta que alguém havia colocado ali, como forma de dar as boas-vindas. "Nicolau me contou sobre seu interesse em projetos sociais", disse Beatriz, enquanto se sentavam. "Ele ficou impressionado com suas ideias." "Ele falou sobre minhas ideias, mas eu nem apresentei nada ainda. Às vezes, a gente apresenta mais do que imagina, só pela forma como fala, como se posiciona. Nicolau tem um bom olho para talentos." Lívia ficou curiosa sobre essa capacidade de Nicolau de ler as pessoas, mas preferiu não perguntar. "E qual exatamente seria meu papel aqui?"
Vamos desenvolver um programa de responsabilidade social da empresa. Queremos projetos que realmente façam diferença na comunidade, não apenas aquelas ações de marketing que servem só para aparecer na imprensa. Isso soa maravilhoso. E já tem alguma ideia específica? Algumas diretrizes? Mas queremos que você traga sua visão. Sua experiência de vida pode nos ajudar a pensar em coisas que talvez não ocorram para quem sempre viveu em realidades privilegiadas. Lívia assentiu, se sentindo pela primeira vez verdadeiramente valorizada por sua origem em vez de julgada por ela. Elas passaram a manhã revisando projetos anteriores da empresa, analisando relatórios e discutindo possibilidades. Lívia se surpreendeu com a liberdade que tinha para dar opiniões e sugestões. Beatriz realmente ouvia suas ideias e as levava a sério. Foi quase na hora do almoço que Nicolau apareceu. Lívia o viu chegando através da parede de vidro da sala de reuniões onde estava com Beatriz. Ele caminhava com aquela confiança característica, mas havia algo diferente hoje. Parecia menos formal, mais acessível. Vestia uma camisa branca sem gravata e tinha os cabelos ligeiramente desalinhados, como se tivesse passado a mão várias vezes. "Como está sendo o primeiro dia?" perguntou ele entrando na sala. "Muito bom", respondeu Lívia, tentando manter a voz estável. "Beatriz está me ajudando a entender como as coisas funcionam." "Ótimo. E você? O que achou das ideias da Lívia?" perguntou para Beatriz. "Impressionantes. Ela tem uma visão muito prática e humana dos problemas sociais. Vai agregar muito ao nosso trabalho." Nicolau sorriu, e Lívia notou que quando ele sorria de verdade, seus olhos escuros ficavam ainda mais expressivos. "Posso roubar a Lívia por alguns minutos? Gostaria de mostrar a ela o restante do andar." "Claro! Lívia, a gente se vê depois do almoço." Eles saíram da sala e caminharam pelos corredores. Nicolau mostrou a biblioteca corporativa, as salas de videoconferência, a copa executiva. Mas Lívia percebeu que ele estava meio distraído, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse como começar. "Você está gostando mesmo?" perguntou ele finalmente, quando pararam na varanda executiva. "Estou adorando. É uma oportunidade incrível. Fico feliz em ouvir isso. Eu queria me desculpar." "Se desculpar? Por quê?" "Pela forma como tudo aconteceu. Sei que você deve ter passado por momentos difíceis depois do evento na sexta-feira passada. As pessoas podem ser cruéis." Lívia o olhou, surpresa com a sinceridade. "Não precisa se desculpar. Não foi culpa sua que eu te confundi com um garçom. Não, mas foi culpa minha ter demorado para esclarecer as coisas. Eu poderia ter evitado que você passasse por constrangimentos desnecessários." "Por que não fez?" A pergunta saiu antes que Lívia pudesse se censurar. Nicolau a olhou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto podia revelar. "Porque eu queria ver como você lidaria com a pressão. Queria saber se era realmente tão forte quanto parecia. E qual foi o veredicto? Você é mais forte do que eu imaginava." Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de algo que Lívia não conseguia identificar completamente. Era tensão, mas não do tipo desconfortável. Era mais como expectativa. E o que vocês acham dessa reviravolta na história da Lívia? Deixem nos comentários sua opinião sobre essa aproximação entre ela e Nicolau. E não esqueçam do like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias emocionantes para vocês. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Nicolau. "Pode tentar", respondeu Lívia com um meio sorriso. "Por que você abandonou o teatro?" "Li em seu currículo que fez alguns cursos." Lívia se surpreendeu. Ela mal lembrava de ter colocado isso no currículo e certamente não esperava que ele prestasse atenção nesse detalhe. "Como toda menina pobre, tive que escolher entre sonho e sobrevivência. A sobrevivência ganhou. E você se arrepende? Às vezes. Mas a vida ensina a gente que nem sempre podemos ter o que queremos. Às vezes, temos que aceitar o que é possível. E se eu disser que talvez seja possível juntar as duas coisas? Sonho e sobrevivência? Como assim? Os projetos sociais que vamos desenvolver.
Você mencionou para Beatriz algo sobre trabalhar com crianças, usando teatro e arte como ferramentas educativas. Lívia ficou surpresa. Você ouviu nossa conversa? Ouvi parte dela e achei genial. É exatamente o tipo de projeto inovador que queremos desenvolver. Você realmente acha que pode funcionar? Acho que você pode fazer funcionar. A questão é, você topa tentar? Lívia olhou para ele, tentando entender o que estava realmente acontecendo ali. Era trabalho, era algo pessoal, era uma mistura dos dois. Por que está apostando em mim, Nicolau? De verdade. Ele se apoiou na murada da varanda, olhando para a cidade lá embaixo. Você quer uma resposta honesta? Prefiro sempre a honestidade, porque você me lembra que existe vida real além desses prédios de vidro. Porque você não tem medo de me contrariar quando acha que estou errado. E porque... Ele hesitou. Porque o quê? Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que me vê como pessoa, não como posição ou conta bancária. Lívia sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, na forma como ele falava, que ia muito além do profissional. Nicolau, eu... Desculpa. Ele se endireitou rapidamente. Não deveria ter falado isso. Vamos manter as coisas profissionais, certo? Certo, concordou Lívia, mas uma parte dela estava desapontada. Eles voltaram para dentro em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lívia se perguntava se tinha imaginado a tensão entre eles ou se realmente havia algo acontecendo. O resto do dia passou rapidamente. Lívia almoçou com Beatriz, que a apresentou para outros colegas do departamento. Todos foram simpáticos e acolhedores, muito diferente do clima que ela estava acostumada no RH. No final da tarde, ela estava organizando suas anotações quando Clara apareceu. Oi, vim ver como foi seu primeiro dia na elite corporativa. Clara, que bom te ver, está sendo muito interessante. E o CEO, como ele está tratando você? Bem, profissionalmente falando. Clara estreitou os olhos. Por que você falou profissionalmente desse jeito? Que jeito? Como se tivesse algo não profissional rolando. Clara, não seja ridícula. Ele é meu chefe. E? Chefes não podem ser gostosos? Clara, tá bom, mas você tem que admitir que ele é bonito. Lívia suspirou. Sim, ele é bonito e inteligente e surpreendentemente humano. Satisfeita? Agora sim, então você gosta dele. Eu não disse isso. Não precisou. Está escrito na sua cara. Quando Clara foi embora, Lívia ficou pensando na conversa. Será que estava tão óbvio assim? Será que Nicolau também percebia? E mais importante, o que ela realmente sentia por ele? Caminhando para o ponto de ônibus, ela se lembrou da expressão no rosto dele quando disse que ela o via como pessoa. Havia uma vulnerabilidade ali que ela não esperava encontrar num homem tão poderoso. Talvez Clara estivesse certa. Talvez ela realmente estivesse gostando dele. Isso a assustava mais do que qualquer desafio profissional que pudesse enfrentar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova e envolvente para Lívia. Ela chegava ao trabalho todos os dias, com uma energia que não sentia há muito tempo, empolgada com os projetos que estava desenvolvendo. O programa de responsabilidade social estava tomando forma e suas ideias sobre usar arte e teatro como ferramentas educativas estavam sendo recebidas com entusiasmo pela equipe. Mas havia algo mais que a deixava ansiosa para chegar ao escritório toda manhã. E ela sabia exatamente o que era: a possibilidade de encontrar Nicolau pelos corredores, de trocar algumas palavras com ele, de ver aquele sorriso que fazia seu coração acelerar. E obrigada por vocês que estão acompanhando essa história até aqui. O melhor ainda está por vir, podem ter certeza. A conexão entre Lívia e Nicolau está só começando a se aprofundar. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou entre eles. Lívia estava trabalhando até mais tarde, preparando uma apresentação sobre o projeto piloto que queria implementar no Jardim Alvorada, seu próprio bairro. A ideia era criar oficinas de teatro e escrita criativa para crianças e adolescentes, oferecendo uma alternativa de desenvolvimento pessoal e social.
Eram quase 8 da noite quando ela percebeu que o andar estava praticamente vazio. Apenas algumas luzes ainda acesas, o som distante do pessoal da limpeza nos corredores. Ela estava tão concentrada que não ouviu os passos se aproximando. Ainda aqui, disse uma voz conhecida atrás dela. Lívia se virou e viu Nicolau parado na entrada de sua sala. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, os cabelos ligeiramente desalinhados. Parecia cansado, mas seus olhos tinham aquele brilho que ela estava aprendendo a reconhecer. Ah, oi! Não ouvi você chegar. Estava terminando a apresentação do projeto. Posso ver? Lívia hesitou por um momento. A apresentação ainda não estava finalizada, mas havia algo na forma como ele perguntou que a fez acenar que sim. Nicolau se aproximou, puxando uma cadeira para sentar ao lado dela. Quando ele se sentou, Lívia percebeu o perfume dele, algo masculino e discreto que a deixou um pouco tonta. Ela tentou se concentrar na tela do computador. Então, a ideia é começar no Jardim Alvorada, explicou ela, clicando nos slides. É um bairro carente da Zona Leste onde eu cresci. Conheço a realidade de lá, sei exatamente que tipo de abordagem funcionaria. E como você pretende estruturar as oficinas? 2 vezes por semana, no período da tarde. Teatro às quartas. Escrita criativa aos sábados. A ideia é usar histórias e personagens para desenvolver autoestima, capacidade de expressão, trabalho em equipe. Nicolau escutava atentamente, fazendo perguntas inteligentes, sugerindo melhorias. Lívia se surpreendeu com o quanto ele parecia entender das necessidades das comunidades carentes. Você já trabalhou com projetos sociais antes? Perguntou ela. Já. Não da forma como você está propondo, mas já financiei algumas iniciativas. E funciona? Essas parcerias entre empresa e comunidade? Quando são feitas com seriedade, sim. O problema é que muitas vezes as empresas fazem só para melhorar a imagem, sem se preocupar com resultados reais. E você? Por que se preocupa com isso? Nicolau ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o quanto podia revelar. Posso contar uma coisa? Mas fica entre nós. Lívia assentiu, curiosa. Eu não nasci rico, Lívia. Como assim? Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Deixou a empresa, mas também deixou muitas dívidas. Minha mãe e eu quase perdemos tudo. Lívia o olhou surpresa. Sério? Durante 2 anos trabalhei de dia e estudei à noite para ajudar a salvar a empresa. Minha mãe ficou doente com o estresse, eu tive que assumir responsabilidades que não estava preparado para ter. E conseguiu reverter a situação? Consegui, mas custou caro. Perdi a adolescência, perdi amigos, perdi a chance de ser jovem e irresponsável como todo mundo. Havia uma tristeza na voz dele que tocou Lívia profundamente. Por isso você entende a importância desses projetos, ela disse suavemente. Exato. Sei o que é não ter oportunidades, não ter a quem recorrer. Se tivesse existido um projeto como o seu na minha época, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas você conseguiu, Nicolau. Olha onde você chegou. Consegui profissionalmente, sim, mas paguei um preço alto por isso. Que tipo de preço? Ele a olhou por um momento, como se estivesse avaliando se devia continuar. Não sei mais como ser pessoa normal, Lívia. Passei tanto tempo focado em resultados, em metas, em responsabilidades, que esqueci como é relaxar, como é simplesmente ser eu mesmo. E quem é você mesmo? Boa pergunta. Faz tempo que não sei a resposta. Lívia sentiu uma vontade quase irresistível de tocar no rosto dele, de oferecer algum tipo de conforto. Em vez disso, disse, talvez seja a hora de redescobrir. Talvez. Ele concordou, olhando para ela de um jeito que fez seu coração acelerar. Você me lembra de coisas que eu esqueci que existiam. Que tipo de coisas? Simplicidade, autenticidade, a capacidade de se indignar com injustiças, de se emocionar com pequenas vitórias. Eles ficaram se olhando por um momento, e Lívia teve a sensação de que algo importante estava acontecendo entre eles. Algo que ia muito além de chefe e funcionária. Nicolau, Lívia,
Ele interrompeu, se aproximando um pouco mais. Posso falar uma coisa sem que você ache que estou sendo inconveniente? Pode. Você está mexendo comigo de uma forma que eu não esperava. O coração de Lívia parou por um segundo, depois voltou a bater acelerado. Como assim? Você me confunde. Me faz questionar coisas sobre mim mesmo, sobre a vida que eu construí. E isso me assusta. Por que assusta? Porque... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. Porque eu não sei como lidar com isso. Não sei como separar o profissional do pessoal quando se trata de você. Lívia sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Era a confirmação de que não estava imaginando a tensão entre eles. E se não for para separar? Ela disse, mais corajosa do que se sentia. Lívia, eu sei que somos de mundos diferentes, Nicolau. Eu sei que isso pode complicar tudo. Mas eu também sinto alguma coisa. Ele se aproximou ainda mais, e por um momento Lívia pensou que ele fosse beijá-la. Mas então ele se afastou, passando as mãos pelo rosto. Não podemos, Lívia. Seria irresponsável da minha parte. Por quê? Porque eu sou seu chefe. Porque você acabou de chegar nessa posição. Porque se não der certo, quem vai sofrer as consequências é você, não eu. Lívia ficou tocada com a preocupação dele, mas também frustrada. E se eu disser que estou disposta a correr o risco, eu diria que você não está pensando com clareza. Nicolau, para de me proteger de mim mesma. Eu sei o que estou fazendo. Sabe mesmo? Porque eu não sei. Nunca me senti assim antes, Lívia. Nunca misturei trabalho com outras coisas. E como você se sente? Confuso, assustado e, ao mesmo tempo, vivo. Pela primeira vez em anos, vivo. Lívia sorriu, apesar da tensão do momento. Vivo é bom, é perigoso. As melhores coisas da vida são. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Nicolau se levantou. Vou te levar em casa. Está muito tarde para você estar sozinha. Não precisa. Eu sempre volto de ônibus. Hoje não, vem. No caminho para o carro, eles mal conversaram. Lívia deu o endereço e Nicolau programou o GPS. Durante o trajeto, ela observou o perfil dele na luz intermitente dos postes da rua. Havia algo intenso na expressão dele, como se estivesse travando uma batalha interna. Quando chegaram na rua de Lívia, ela hesitou antes de sair do carro. Nicolau? Sim? Obrigada. Por confiar em mim hoje. Por dividir sua história. Obrigado você. Por me lembrar de quem eu era antes de me tornar só um CEO. Lívia saiu do carro e ficou na calçada, vendo ele se afastar. Sabia que algo tinha mudado entre eles naquela noite. Algo que não tinha mais volta. Subindo as escadas para casa, ela se perguntou se estava pronta para lidar com as consequências do que estava sentindo. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Pela primeira vez na vida, estava disposta a lutar pelo que queria. E o que ela queria tinha nome. Nicolau Santana. A conversa íntima com Nicolau na quinta-feira deixou Lívia numa mistura de euforia e ansiedade que ela nunca tinha experimentado antes. Durante todo o fim de semana, ela se pegou revivendo cada palavra, cada olhar, cada momento em que ele quase se aproximou dela. Na segunda-feira, chegou ao trabalho com uma determinação renovada. Se Nicolau queria manter as coisas profissionais, ela ia mostrar que era a melhor profissional que ele já tinha visto. E se eventualmente isso levasse a algo mais, bem, ela estaria pronta. Você está radiante hoje, comentou Beatriz quando Lívia chegou ao escritório. Aconteceu alguma coisa boa no fim de semana? Finalizei a apresentação do projeto. Acho que ficou realmente boa. Que ótimo! Nicolau marcou reunião para hoje de tarde para ver a proposta final. Ele está bem ansioso para conhecer os detalhes. O coração de Lívia deu uma pequena acelerada ao ouvir o nome dele, mas ela se controlou. Perfeito, estou pronta. Amanhã passou voando. Lívia revisou cada slide da apresentação, checou os números do orçamento, preparou respostas para possíveis perguntas. Quando chegou a hora da reunião, ela se sentia confiante e preparada. A sala de reuniões estava cheia. Além de Nicolau e Beatriz, havia representantes do departamento financeiro, do jurídico e do marketing.
Lívia respirou fundo, conectou seu notebook ao projetor e começou. Boa tarde a todos. Hoje vou apresentar a vocês o projeto Estrela Torta, um programa de desenvolvimento social através das artes, focado em crianças e adolescentes de comunidades carentes. Ela notou Nicolau sorrir discretamente quando ouviu o nome do projeto. Estrela Torta tinha sido uma expressão que ela usara durante a conversa deles, falando sobre como às vezes as coisas imperfeitas podem ser as mais bonitas. O objetivo é usar teatro e escrita criativa como ferramentas de transformação social, desenvolvimento da autoestima e criação de perspectivas de futuro para jovens que normalmente não têm acesso a esse tipo de atividade. Lívia explicou a metodologia, apresentou os custos, mostrou cronograma e metas. Falou sobre a escolha do Jardim Alvorada como projeto piloto, sobre como pretendia medir resultados, sobre as possibilidades de expansão para outras comunidades. E como vocês pretendem garantir o engajamento das crianças? Perguntou o representante do financeiro. Experiência pessoal, respondeu Lívia com confiança. Eu cresci nessa comunidade. Sei o que funciona e o que não funciona. Além disso, já fiz um trabalho de campo inicial. Como assim? Perguntou Beatriz curiosa. No último fim de semana, conheci um grupo de crianças que já estava tentando montar uma peça de teatro por conta própria. São exatamente o público-alvo que queremos atingir. Posso usar esse grupo como base para estruturar as oficinas. Nicolau se inclinou para a frente. E elas toparam participar. Não apenas toparam, como ficaram empolgadíssimas. Uma das meninas, a Fernanda, já está organizando os amiguinhos dela. Ela tem um talento natural para a liderança, que só precisa ser direcionado. Isso é fantástico, disse Beatriz. Ter um grupo base vai facilitar muito o início do projeto. Exatamente. E tem mais. Consegui o apoio do centro comunitário local. Eles vão ceder o espaço para as oficinas sem custo. As perguntas continuaram por mais de 1 hora. Lívia respondeu a todas com segurança, demonstrando que tinha pensado em cada detalhe. Quando a apresentação terminou, o clima na sala era de entusiasmo. Parabéns, Lívia, disse o representante do jurídico. É um projeto muito bem estruturado. Concordo, adicionou o pessoal do marketing. Tem potencial para gerar excelente retorno de imagem para a empresa. Quando todos saíram, apenas Lívia, Nicolau e Beatriz ficaram na sala. Impressionante, disse Beatriz. Lívia, você superou todas as minhas expectativas. Obrigada. Estou muito animada para colocar isso em prática. E quando pretende começar? Perguntou Nicolau. Se a aprovação sair esta semana, posso começar já no próximo sábado com a primeira oficina de escrita criativa. Tão rápido assim? As crianças estão ansiosas, o espaço está disponível. E eu estou pronta. Não vejo razão para esperar. Nicolau sorriu. Gosto dessa sua pressa para fazer acontecer. Beatriz olhou de um para o outro, percebendo algo no ar, mas preferiu não comentar. Bom, então vou preparar os documentos para a aprovação final. Lívia, você é oficialmente a coordenadora do projeto Estrela Torta. Quando Beatriz saiu, Lívia e Nicolau ficaram sozinhos. Ela estava arrumando seus materiais quando ele se aproximou. Projeto Estrela Torta? Disse ele, com um sorriso divertido. Você não gostou do nome? Adorei, só não esperava que você usasse nossa conversa como inspiração. Nossa conversa me inspirou em várias coisas, disse Lívia, olhando diretamente para ele. Nicolau ficou sério. Lívia, relaxa, estou sendo profissional. Ela riu. Falando em inspiração, preciso confessar uma coisa. O quê? Conheci uma pessoa no fim de semana que pode ser muito útil para o projeto. Que tipo de pessoa? Um professor de história que faz trabalho voluntário na comunidade. Marcelo Duarte. Ele tem experiência com crianças e adolescentes e se ofereceu para ajudar com as oficinas. Lívia notou uma pequena mudança na expressão de Nicolau quando ela mencionou Marcelo. E como você conheceu esse Marcelo? Ele estava no centro comunitário quando fui lá no sábado. É uma pessoa muito dedicada, gentil. Acho que seria uma parceria interessante. Entendo,
disse Nicolau com um tom que ela não conseguiu decifrar. Algum problema? Não, claro que não. Parcerias são importantes para o sucesso do projeto. Mas Lívia percebeu que algo o incomodou. Seria possível que Nicolau estivesse com ciúmes? Nicolau, o Marcelo é só um colaborador, uma pessoa que pode ajudar as crianças. Claro. E ele é solteiro? A pergunta saiu antes que ele pudesse se censurar. Lívia sorriu internamente. Definitivamente era ciúme. Mas isso não tem importância para o projeto. Não, claro que não, disse ele rapidamente. Desculpa, não sei por que perguntei isso. Eu sei por que você perguntou, disse Lívia, se aproximando um pouco. A mesma razão pela qual eu ficaria incomodada se soubesse que você está saindo com alguém. Lívia, a gente já conversou sobre isso. Eu sei, mas conversar não fez os sentimentos desaparecerem, fez? Nicolau suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que Lívia estava aprendendo a identificar como sinal de que ele estava nervoso. Não fez. Então talvez a gente precise parar de lutar contra isso e ver onde nos leva. E se der errado? E se isso afetar seu trabalho, sua carreira? E se der certo? E se for a melhor coisa que já aconteceu para nós dois? Antes que Nicolau pudesse responder, a porta da sala se abriu e Amanda Torres entrou sem bater. Desculpem interromper, disse ela, com aquele sorriso falso. Estou procurando uns documentos que esqueci aqui. Lívia e Nicolau se afastaram rapidamente, mas Amanda claramente notou a proximidade entre eles. Amanda, disse Nicolau, voltando ao modo profissional. Os documentos que você precisa estão em qual mesa? Na verdade, já encontrei, disse ela, pegando uma pasta que estava sobre uma cadeira. Estava acompanhando parte da reunião do corredor. O projeto parece interessante, Lívia. Parabéns. Obrigada, respondeu Lívia, desconfiada do tom aparentemente amigável. Deve ser gratificante trabalhar com algo tão pessoal, né? Especialmente tendo apoio tão próximo da diretoria. A forma como Amanda disse apoio tão próximo deixou claro que ela havia visto mais do que deveria. O apoio da empresa é fundamental para qualquer projeto social, respondeu Lívia diplomaticamente. Claro. Bem, não vou atrapalhar mais vocês. Até mais. Quando Amanda saiu, o clima na sala havia mudado completamente. Ela viu, disse Lívia. Viu o quê? Não fizemos nada. Nicolau, você conhece a Amanda melhor que eu. Ela viu alguma coisa que pode usar contra nós. Deixa ela tentar. Não fizemos nada de errado. Ainda não, murmurou Lívia. O que você quer dizer com isso? Que eu estou cansada de fingir que não sinto nada por você e acho que você também está. Nicolau a olhou por um longo momento, claramente dividido entre o que sentia e o que achava que devia fazer. Lívia, Pensa no que conversamos, Nicolau. A vida é muito curta para desperdiçarmos oportunidades de ser felizes. Ela pegou seus materiais e se dirigiu para a porta. E Nicolau? Sim? O Marcelo me convidou para jantar amanhã. Estou pensando em aceitar. E saiu da sala, deixando Nicolau parado ali, com uma expressão que misturava surpresa, irritação e algo que parecia muito com pânico. Lívia sorriu enquanto caminhava pelo corredor. Às vezes, um pouco de ciúme era exatamente o que um homem precisava para perceber o que estava perdendo. Agora, era só esperar para ver se a estratégia funcionaria. O jantar com Marcelo aconteceu numa pequena pizzaria no centro de São Paulo, longe tanto dos restaurantes sofisticados que Nicolau frequentava, quanto do bairro onde Lívia havia crescido. Era um lugar neutro, aconchegante, onde ela podia relaxar e ser ela mesma. Marcelo Duarte era tudo o que um homem deveria ser. Gentil, interessante, presente, tinha 30 anos, cabelos castanhos, sempre meio desalinhados, que lhe davam um ar de professor distraído, e olhos bondosos, que prestavam atenção em cada palavra que Lívia dizia. Era o tipo de homem que sua mãe aprovaria imediatamente, estável, confiável, com os pés no chão. Então você trabalha numa multinacional, mas quer desenvolver projetos sociais na periferia, disse ele, tomando um gole de cerveja. Isso é incomum. Por que incomum?
A maioria das pessoas que consegue sair da periferia não quer mais voltar. Querem esquecer de onde vieram. Eu não quero esquecer. Quero usar o que aprendi para ajudar quem ficou. E sua empresa apoia isso? Surpreendentemente, sim. O novo CEO está bem aberto a projetos sociais inovadores. E como ele é? Esse CEO? Lívia hesitou por um momento. Como descrever Nicolau sem revelar o turbilhão de sentimentos que ele provocava nela? Complicado, disse finalmente. Complicado como? Inteligente, visionário, mas há camadas nele que são difíceis de decifrar. Marcelo a observou com atenção. Você gosta dele? Não foi uma pergunta. Foi uma constatação dita com a tranquilidade de quem já entendeu tudo. Marcelo, Relaxa, Lívia. Não estou julgando. Só estou observando o jeito como você fala dele. É tão óbvio assim? Para mim é. Mas eu sou bom em ler pessoas. Faz parte da profissão de professor. Eles ficaram em silêncio por um momento, comendo pizza e processando a honestidade da conversa. E você acha que ele gosta de você também? Perguntou Marcelo. Acho que sim. Mas é complicado por causa do trabalho, da diferença social. Lívia, posso dar uma opinião? Pode. Se você gosta dele de verdade, luta por isso. A vida é muito curta para desperdiçarmos conexões genuínas por causa de convenções sociais. Lívia sorriu. Você é uma pessoa muito especial, Marcelo. E você também. Qualquer homem seria sortudo em ter sua atenção. Mesmo sabendo que meu coração está meio ocupado com outra pessoa, principalmente sabendo disso. Mulheres apaixonadas são as mais bonitas que existem. Eles terminaram o jantar numa atmosfera de amizade genuína. Marcelo a acompanhou até o ponto de ônibus e se despediu com um beijo no rosto. Obrigada pela conversa, Marcelo, e obrigada por entender. Obrigado você por ser honesta. E Lívia? Sim, se esse CEO for idiota o suficiente para deixar você escapar, me liga. Lívia riu. Combinado. No ônibus de volta para casa, ela ficou pensando na conversa. Marcelo tinha razão. A vida era muito curta para desperdiçar conexões genuínas. Mas será que Nicolau estava disposto a arriscar tanto quanto ela? A resposta veio na manhã seguinte. Lívia chegou ao trabalho e encontrou um buquê de flores na sua mesa. Não eram rosas vermelhas dramáticas nem arranjos caros. Eram girassóis simples, alegres, acompanhados de um cartão sem assinatura que dizia apenas: para alguém que ilumina os dias mais cinzentos. Clara apareceu correndo. Lívia, que flores lindas! Quem mandou? Não sei, mentiu Lívia, mas seu coração estava acelerado. Como não sabe? Tem cartão? Não tem assinatura. Deve ser de algum admirador secreto. Que romântico! Lívia sorriu, guardando o cartão na bolsa. Durante toda a manhã, ela se pegou olhando para os girassóis e se perguntando o que aquilo significava. A resposta veio na hora do almoço, quando Nicolau apareceu na sua mesa. Pode almoçar comigo? Tenho algumas coisas sobre o projeto para discutir. Claro. Eles foram a um restaurante no último andar do prédio, com vista panorâmica da cidade. Era elegante, mas não excessivamente formal. O tipo de lugar onde eles podiam conversar sem chamar muita atenção. Como foi o jantar ontem? Perguntou Nicolau depois que fizeram o pedido. Direto ao ponto, né? Riu Lívia. Passei a noite pensando nisso. E por que isso te incomoda tanto? Porque... Ele hesitou. Porque eu não consegui parar de imaginar você rindo das piadas de outro homem, olhando para ele do jeito que às vezes olha para mim. E como eu olho para você. Como se estivesse tentando decifrar um enigma, como se houvesse algo ali que valesse a pena descobrir. Lívia sentiu o coração acelerar. E vale? Não sei. Acho que você é a única pessoa que pode responder isso. Nicolau, posso falar uma coisa? Sem você ficar na defensiva? Pode tentar. Você está com medo. Do quê? De sentir alguma coisa de verdade. De se permitir ser vulnerável. De descobrir que por trás de toda essa armadura de CEO existe um homem que quer as mesmas coisas simples que todo mundo quer. E o que todo mundo quer? Ser visto, ser entendido, ser amado pelo que realmente é, não pelo que representa.
Nicolau ficou em silêncio por um longo momento, mexendo na comida sem comer. E o Marcelo? Como ele se encaixa nisso tudo? O Marcelo é uma pessoa maravilhosa, gentil, honesto, estável. Exatamente o tipo de homem que eu deveria escolher. Deveria? Se eu fosse sensata, sim. E você não é sensata? Aparentemente não. Porque em vez de me interessar pelo homem perfeito que me trata bem e me entende, eu estou aqui, apaixonada por um CEO complicado que luta contra os próprios sentimentos. O garçom passou para ver se precisavam de alguma coisa, interrompendo o momento. Quando ficaram sozinhos novamente, Nicolau estava olhando para ela com uma intensidade que a deixou sem ar. Você disse que está apaixonada. Disse. Por mim? Por você. Lívia. Eu sei que é loucura, Nicolau. Eu sei que somos de mundos diferentes, que pode dar errado, que pode complicar tudo, mas eu não consigo fingir que não sinto. E eu não consigo fingir que não quero estar com você. Então para de fingir. Não é tão simples assim. Por que não? Porque se dermos esse passo não vai ter volta. E eu não sei se estou preparado para as consequências. Que consequências? Se não der certo entre nós, você vai ter que conviver comigo no trabalho. Vai ser constrangedor, difícil. E as pessoas vão falar, principalmente Amanda e seus aliados. E se der certo? Se der certo, ele sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversar. Se der certo, pode ser a melhor coisa que já aconteceu comigo. Então vale a pena arriscar, não vale? Lívia, eu nunca me senti assim antes. Nunca conheci ninguém que mexesse comigo do jeito que você mexe. Como eu mexo com você? Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Me faz lembrar que existe vida além do trabalho. Me faz querer... Ele hesitou. Querer o quê? Querer acordar todo dia ao lado de alguém que me conhece de verdade. Lívia sentiu os olhos marejarem. Nicolau, mas eu tenho medo de te machucar. Tenho medo de não saber como ser namorado, como dividir uma vida com alguém. A gente aprende junto. E se eu for péssimo nisso? Então você vai melhorar, e eu vou ter paciência. Nicolau riu. Você faz parecer tão simples. Amor é simples, Nicolau. As pessoas é que complicam. Eles terminaram o almoço numa atmosfera diferente, mais leve, como se uma barreira tivesse sido derrubada. Quando voltaram para o escritório, caminharam lado a lado pelos corredores e Lívia notou alguns olhares curiosos. As pessoas estão reparando, murmurou ela. Deixa elas repararem, respondeu Nicolau, surpreendendo-a com a tranquilidade. Mudou de ideia sobre manter segredo? Mudei de ideia sobre muitas coisas. Quando chegaram ao andar dele, Nicolau parou. Lívia. Sim? Quer jantar comigo amanhã? Um jantar de verdade, não uma reunião disfarçada. Como um encontro. Como um encontro. Lívia sorriu, sentindo uma felicidade que não cabia no peito. Adoraria. Ótimo. Te busco às 8. Quando ele se afastou, Lívia ficou parada no corredor por um momento, processando o que tinha acabado de acontecer. Nicolau Santana, o CEO milionário, tinha acabado de assumir que estava interessado nela. E, de repente, todos os riscos do mundo pareciam pequenos, perto da possibilidade de ser feliz ao lado dele. O primeiro encontro oficial de Lívia e Nicolau estava marcado para sexta-feira. Durante toda a quinta-feira, ela oscilou entre a euforia e o nervosismo, tentando se concentrar no trabalho enquanto sua mente voava para 1000 possibilidades diferentes. Foi Clara quem a trouxe de volta à realidade. Lívia, você precisa ver uma coisa, disse a amiga, aparecendo na mesa dela com uma expressão preocupada. O que foi? Clara olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e sussurrou. A Amanda está espalhando umas coisas sobre você. O estômago de Lívia se apertou. Que tipo de coisas? Ela está insinuando que sua promoção não foi por mérito, que você está se envolvendo com o CEO para subir na empresa. Ela disse isso diretamente? Não, ela é esperta demais para isso, mas está plantando a semente da dúvida na cabeça das pessoas. Comentários do tipo, interessante como algumas pessoas conseguem promoções tão rapidamente e sempre tem uma forma de impressionar a chefia, né?
Lívia fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e cansaço. E as pessoas estão acreditando? Algumas sim, principalmente quem já tinha inveja de você. Outras estão apenas curiosas. Mas, Lívia, isso pode virar uma bola de neve. Eu sei. Você precisa conversar com o Nicolau sobre isso. Vou conversar. Obrigada por me avisar, Clara. Mas antes que Lívia pudesse procurar Nicolau, a situação piorou drasticamente. Era meio da tarde quando Beatriz apareceu na mesa dela, visivelmente desconfortável. Lívia, preciso falar com você, na minha sala. O tom formal de Beatriz deixou Lívia imediatamente alerta. Elas caminharam em silêncio até a sala, e Beatriz fechou a porta atrás delas. Senta, por favor. Beatriz, o que está acontecendo? Chegou uma denúncia anônima ao departamento de compliance sobre você. Lívia sentiu o mundo girar. Uma denúncia? De quê? Conflito de interesses. Alegam que você está tendo um relacionamento inapropriado com Nicolau Santana para obter vantagens profissionais. Isso é ridículo. Quem fez essa denúncia? É anônima, Lívia, mas tem algumas evidências. Que evidências? Beatriz hesitou antes de abrir uma pasta na mesa. Fotos de vocês saindo juntos do prédio, conversando em ambientes que parecem íntimos, o buquê de flores que você recebeu ontem. Lívia olhou as fotos com horror. Alguém tinha fotografado ela e Nicolau em vários momentos, conversando na varanda, saindo da sala de reuniões, caminhando pelos corredores. As imagens estavam editadas de forma a parecer mais íntimas do que realmente eram. Beatriz, isso é uma armação. Eu acredito em você, Lívia. Mas o departamento de compliance não pode ignorar uma denúncia formal. Vai ter que haver uma investigação. E o que isso significa para mim? Você vai ser afastada temporariamente do projeto enquanto apuram os fatos. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por quanto tempo? Não sei. Depende da investigação. E o projeto Estrela Torta? As crianças estão esperando. O projeto vai ser suspenso até que tudo se resolva. Lívia se levantou, andando de um lado para o outro da sala. Beatriz, você sabe que isso é injusto. Eu trabalhei duro nesse projeto, botei minha alma nele. Eu sei, Lívia, e vou fazer o que puder para acelerar a investigação. Mas minhas mãos estão atadas. Posso falar com Nicolau? Na verdade, seria melhor evitar contato com ele enquanto durar a investigação, para não complicar mais as coisas. Lívia riu, mas não havia humor na risada. Era o som amargo de quem acabava de entender como o jogo realmente funcionava. Então é isso. Quem fez essa denúncia conseguiu exatamente o que queria. Me afastar do projeto e criar problemas entre mim e Nicolau. Lívia. Não, Beatriz. Está tudo claro agora. Alguém muito esperto armou isso tudo perfeitamente. Lívia pegou suas coisas e se dirigiu para a porta. Onde você vai? Para casa. Ao que parece, não tenho mais nada para fazer aqui. Ela saiu da sala com a cabeça erguida, mas por dentro estava despedaçada. Alguns colegas a olharam com curiosidade, outros com pena. Claramente a notícia já estava se espalhando. E o que vocês acham dessa reviravolta? A Lívia está sendo vítima de uma armação clara. Deixem nos comentários o que vocês fariam no lugar dela. E não esqueçam do like para ajudar o canal. Histórias como essa precisam chegar a mais pessoas. No elevador, ela se encontrou cara a cara com Amanda Torres. Lívia, soube da situação. Que coisa terrível, não é? Disse Amanda com falsa preocupação. Você sabe exatamente como é terrível, Amanda. Como assim? Para com a encenação. Nós duas sabemos quem está por trás disso. Amanda sorriu e, pela primeira vez, não se deu ao trabalho de disfarçar a maldade. Querida, eu não sei do que você está falando, mas se alguém fez uma denúncia deve ter tido bons motivos, não acha? Você não vai ganhar essa. Ganhei o quê, Lívia? Eu não estava competindo. Só estava observando, e observei algumas coisas interessantes. As portas do elevador se abriram no térreo e Lívia saiu sem olhar para trás. Na rua, ela finalmente deixou as lágrimas caírem.
Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de raiva, frustração e sensação de injustiça. Ela tinha trabalhado tanto, sonhado tanto com aquele projeto. Seu telefone tocou. Era Nicolau. Lívia, Beatriz me contou o que aconteceu. Onde você está? Na rua, indo para casa. Espera aí, vou te buscar. Nicolau, não, vai piorar as coisas. Não me importo, não vou deixar você enfrentar isso sozinha. O departamento de compliance disse para evitarmos contato. Que se dane o compliance, você é mais importante. 15 minutos depois, Nicolau parou o carro ao lado dela. Lívia entrou sem dizer nada e eles dirigiram em silêncio por alguns minutos. Sinto muito, disse ele finalmente. Não foi culpa sua. Foi sim. Se eu não tivesse mandado as flores, se não tivesse ficado tão óbvio. Nicolau, quem fez isso ia encontrar uma forma de qualquer jeito. Amanda estava esperando uma oportunidade. Amanda? Você tem certeza? Quem mais? Ela nunca me engoliu e agora viu uma chance de me derrubar. Nicolau bateu o punho no volante. Vou demiti-la. Não pode. Não tem provas. E se fizer isso, vai parecer que está me protegendo, o que vai confirmar as suspeitas. Então, o que vamos fazer? Não sei. Talvez seja melhor eu procurar outro emprego. Nem pense nisso. Não vou deixar você ser prejudicada por minha causa. Nicolau, seja realista. Mesmo que a investigação conclua que não houve irregularidades, minha reputação na empresa está manchada. E o nosso, seja lá o que temos entre nós, também está. Você está desistindo de nós? Lívia o olhou, vendo a dor nos olhos dele. Estou sendo prática. Talvez Amanda tenha razão numa coisa. Pessoas como eu não deveriam se envolver com pessoas como você. Os mundos são diferentes demais. Isso é besteira e você sabe. É? Olha o que aconteceu, Nicolau. 2 dias depois de assumirmos que há algo entre nós, minha carreira está por um fio. Vamos lutar contra isso. Como? Você vai usar sua posição para me proteger? Isso só vai confirmar que estou com você por interesse. Eles chegaram na casa de Lívia e ela se preparou para sair do carro. Lívia, não desiste de nós. Por favor, eu preciso pensar, Nicolau. Preciso processar tudo isso. E o jantar de amanhã, acho melhor cancelarmos. Pelo menos até essa situação se resolver. Ela saiu do carro e subiu para casa, sem olhar para trás. Nicolau ficou parado na rua por alguns minutos antes de ir embora. Dentro de casa, Dona Rosa estava assistindo televisão na sala. Chegou cedo hoje, filha. Lívia se sentou ao lado da mãe e contou tudo. Dona Rosa escutou em silêncio, apenas segurando a mão da filha. E agora, mãe, o que eu faço? Você luta, Lívia. Porque se não lutar, essa Amanda ganha. E pessoas como ela não merecem ganhar. Mas como? Ela foi esperta, não deixou rastros. Filha, pessoas maldosas sempre deixam rastros. É só questão de saber procurar. O que você quer dizer? Amanhã você vai voltar lá e vai descobrir exatamente como ela fez isso. E quando descobrir, vai expor ela. Mãe, não é tão simples. Lívia Moreira, eu não criei uma filha covarde. Você vai lutar por aquele projeto, vai lutar pelo seu trabalho, e se realmente gosta desse homem, vai lutar por ele também. Lívia sorriu pela primeira vez no dia. Obrigada, mãe. De nada. Agora vamos pensar numa estratégia. E pela primeira vez desde que a bomba explodiu, Lívia sentiu uma pontinha de esperança. Amanda Torres não sabia com quem estava mexendo. O fim de semana foi o mais longo da vida de Lívia. Ela passou horas caminhando pela casa, pensando em estratégias, analisando cada detalhe do que havia acontecido. Dona Rosa a observava com aquele olhar maternal que misturava preocupação e orgulho. Preocupação pela dor da filha, orgulho pela determinação que via crescer nos olhos dela. Na segunda-feira, Lívia acordou com uma decisão tomada. Não ia ficar em casa se lamentando enquanto Amanda comemorava sua vitória temporária. Se estava afastada do projeto oficialmente, ia usar esse tempo para fortalecê-lo de outra forma. Às 9 da manhã, estava no centro comunitário do Jardim Alvorada. Fernanda e suas amigas a receberam com uma alegria que cortou o coração de Lívia. Tia Lívia, você veio. A gente estava esperando você no sábado.
disse a menina correndo para abraçá-la. Eu sei, querida. Aconteceram umas coisas no trabalho, mas estou aqui agora. E vamos fazer a oficina de teatro mesmo? Lívia olhou para os rostinhos ansiosos ao redor dela e tomou uma decisão que mudaria tudo. Vamos sim, mas vai ser diferente do que eu tinha planejado antes. Como assim? Vai ser por nossa conta, sem empresa, sem patrocínio, sem burocracia, só nós, fazendo teatro porque gostamos e porque acreditamos no poder da arte. As crianças aplaudiram e Lívia sentiu algo se acender dentro dela. Talvez Amanda tivesse destruído o projeto corporativo, mas não podia destruir a vontade de fazer diferença. Mas tia, como vamos conseguir material? Figurinos? Cenários? Perguntou um menino de uns 12 anos. Vamos improvisar, criar com o que temos. O teatro nasceu assim, na rua, com pessoas comuns contando histórias. Vocês topam? Topamos. E muito obrigada a todos vocês que continuam acompanhando nossa história até aqui. Vocês vão ver que o melhor ainda está por vir. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir do que realmente somos capazes. Durante toda a semana, Lívia se dedicou integralmente ao projeto informal. Marcelo apareceu na quarta-feira, oferecendo ajuda. Soube que você saiu da empresa. Sinto muito. Não saí. Fui afastada temporariamente. Mas talvez seja a melhor coisa que poderia ter acontecido. Como assim? Agora posso fazer esse trabalho do jeito que sempre quis, sem pressões corporativas, sem ter que justificar cada centavo gasto. Eles trabalharam juntos, criando roteiros adaptados para as crianças, desenvolvendo exercícios de expressão, organizando pequenas apresentações. A energia das crianças era contagiante e Lívia se sentia mais realizada do que havia se sentido em meses. Foi na quinta-feira que Nicolau apareceu. Lívia estava ajudando as crianças a ensaiar uma cena quando o viu parado na porta do centro comunitário. Ele usava jeans e uma camiseta simples, muito diferente dos ternos impecáveis que costumava vestir. Parecia mais jovem, mais humano. Oi, disse ele, meio sem jeito. Oi, o que você está fazendo aqui? Procurando você. Clara me deu o endereço. As crianças pararam de ensaiar e ficaram olhando curiosas para o homem alto e bonito, que claramente não era do bairro. Meninas, vamos fazer um intervalo. Fernanda, pode organizar um lanche para todo mundo? Pode sim, tia. Vem, pessoal. Quando ficaram sozinhos, Nicolau se aproximou. Como você está? Bem? Melhor do que esperava, na verdade. Lívia, eu preciso te contar algumas coisas. Não precisamos conversar sobre trabalho, Nicolau, não aqui. Não é sobre trabalho, é sobre nós. Lívia suspirou. Nicolau, você não me deu chance de lutar por nós. Simplesmente decidiu que não ia dar certo e pronto. Você viu o que aconteceu, viu como as pessoas reagiram. E daí, desde quando você se importa com a opinião dos outros? Desde que essa opinião pode destruir minha carreira. Sua carreira não define quem você é, Lívia. Fácil falar isso quando você nasceu numa família rica. Eu te contei minha história. Você sabe que não foi bem assim. Lívia caminhou até a janela, olhando as crianças brincando no pátio. Nicolau, olha onde estou, olha o que estou fazendo. Esse é meu mundo real. Não salas de reunião em prédios espelhados. E você acha que eu não me encaixo aqui? Acho que você tem responsabilidades que não combinam com isso. Deixa eu decidir sobre minhas responsabilidades. Fernanda voltou correndo. Tia Lívia, tem uma moça lá fora querendo falar com você. Lívia e Nicolau saíram e viram Clara parada na entrada, visivelmente agitada. Lívia, que bom que te encontrei. Preciso falar com você urgentemente. O que foi, Clara? É sobre a denúncia. Descobri quem fez. O coração de Lívia acelerou. Quem? A Amanda, claro. Mas não foi só ela. Ela teve ajuda. De quem? Do Ricardo, do financeiro. Ele que tirou as fotos. Eles estão tendo um caso há meses. Nicolau se aproximou. Você tem certeza disso? Certeza absoluta. Vi os dois conversando hoje de manhã. A Amanda estava nervosa porque parece que a investigação não está indo como ela esperava. Como assim? Perguntou Lívia.
O pessoal do compliance não encontrou nenhuma evidência real de irregularidade. As fotos foram claramente manipuladas e não há nenhuma prova de que você recebeu vantagens indevidas. Então a investigação vai ser arquivada, provavelmente até sexta-feira. Lívia sentiu uma mistura de alívio e raiva. Isso é ótimo, mas não muda o fato de que Amanda tentou me destruir. Na verdade, muda sim, disse Nicolau, porque agora temos como provar que foi uma denúncia falsa, feita de má fé. E isso significa o quê? Que ela pode ser demitida por justa causa e que você pode voltar ao projeto. Lívia ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Eu não sei se quero voltar. Como? Clara e Nicolau falaram ao mesmo tempo. Olhem ao redor de vocês, vejam o que estamos conseguindo fazer aqui, sem burocracia, sem pressão, sem ter que justificar cada decisão para uma diretoria. Lívia, você pode fazer as duas coisas, disse Nicolau. Pode ter o projeto oficial e também continuar esse trabalho aqui. Pode sim, concordou Clara. Imagina os recursos que você poderia conseguir para este lugar. Lívia olhou para as crianças, que tinham voltado a brincar no pátio. Fernanda acenou para ela da gangorra, sorrindo como se o mundo fosse perfeito. Vocês sabem qual é a diferença entre o projeto corporativo e isso aqui? Perguntou ela. Qual? Perguntou Nicolau. Lá, eu estava fazendo um projeto social. Aqui, eu estou vivendo transformação social. Estou sendo parte da mudança, não apenas organizando ela. E isso é incrível, disse Nicolau. Mas imagina o impacto que você poderia ter se conseguisse multiplicar isso para outras comunidades. Com o apoio da empresa, você poderia criar uma rede de projetos como este, acrescentou Clara. Lívia os olhou, vendo esperança e determinação nos rostos dos dois. E vocês acham que eu deveria perdoar Amanda? Fingir que nada aconteceu? Claro que não, disse Nicolau. Amanda vai enfrentar as consequências dos atos dela, mas isso não deveria determinar suas escolhas. Nicolau tem razão, concordou Clara. Não deixa a maldade dela definir seu futuro. Fernanda correu até eles. Tia Lívia, já vamos ensaiar de novo? Já, querida. Só mais alguns minutinhos. Quando a menina se afastou, Lívia tomou sua decisão. Tá bom, vou voltar, mas com condições. Que condições? Perguntou Nicolau. Primeira, o projeto piloto fica aqui, do jeito que está. Não vou mudar nada do que já começamos. Combinado? Segunda, quero autonomia total para escolher as próximas comunidades e a metodologia. Combinado. Terceira, Amanda sai. Não consigo trabalhar na mesma empresa que alguém que tentou me destruir. Já estava decidido mesmo. E quarta, ela hesitou. Qual? Perguntou Clara. Quarta, eu e Nicolau vamos tentar, de verdade, sem medo, sem esconder, sem ligar para o que os outros vão falar. Nicolau sorriu, e foi como se o sol tivesse saído de trás das nuvens. Essa é a melhor condição de todas. Tem certeza? Porque se der errado, a gente lida com as consequências. Mas pelo menos a gente tentou. Clara bateu palmas. Que maravilha! Vou adorar planejar o casamento de vocês. Clara, riu Lívia. O quê? Estou só antecipando os fatos. Quando Clara foi embora, Lívia e Nicolau ficaram sozinhos no pátio. As crianças estavam ensaiando uma música lá dentro e suas vozes chegavam até eles como uma trilha sonora perfeita. Lívia, sim, aquele jantar que cancelamos ainda está de pé? Depende. Você topa jantar num boteco aqui no bairro? Porque eu não vou conseguir sair daqui antes das 9. Topo jantar em qualquer lugar, desde que seja com você. E pela primeira vez em uma semana, Lívia sorriu de verdade. Às vezes, era preciso mesmo perder tudo para descobrir o que realmente importava. O jantar no boteco do seu Antônio foi um marco na vida de Lívia. Não pela comida, embora o pastel de carne fosse realmente excepcional, mas por ser a primeira vez que ela e Nicolau estavam juntos, sem máscaras, sem pretextos profissionais, sem medo de serem vistos. Nicolau havia insistido em conhecer o bairro onde ela cresceu. Caminharam pelas ruas de paralelepípedo,
Passaram pela escola onde ela estudou, pela pracinha onde brincava quando criança. Ele escutava cada história com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo de suas anedotas, mostrando interesse real por cada detalhe de sua vida. É muito diferente do que eu imaginava, disse ele, enquanto tomavam cerveja numa mesa de plástico na calçada. Diferente como? Mais acolhedor, mais vivo. No meu bairro ninguém conversa na rua, ninguém se conhece. Aqui todo mundo conhece todo mundo. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Por que ruim? Porque qualquer coisa que você faz vira assunto. Como agora, por exemplo. Amanhã todo mundo vai saber que a Lívia jantou com um moço bonito. Nicolau riu.